Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos viajar direto para Brasília e conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, ótima terça-feira. Bom dia, Roberta. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos então ao primeiro assunto de hoje. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, será a relatora da notícia crime contra Bolsonaro, protocolada pelos senadores da CPI da pandemia. A acusação é de prevaricação, ou seja, de que o presidente não teria tomado nenhuma providência diante de ter sido notificado da existência de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde em relação à compra da vacina Covaxin. A acusação tem como base a denúncia apresentada pelos irmãos Miranda. Alexandre, como é que você avalia essa notícia crime protocolada pelos senadores contra Bolsonaro no STF? Bom, os senadores não são ingênuos, né? Mas eles gostariam de acreditar, ou fingem acreditar, num deputado que tem um histórico abundante de invencionices, né? Então, se agarram nisso porque era a última coisa que a CPI tinha, estava se acabando, né? Chegou um ponto que isso ressuscita a CPI, tanto que Randolfo Rodrigues pediu a prorrogação por outros 3 meses dessa CPI. O Omar Aziz até calcula que já tem 16 senadores apoiando, são necessários 27. Mas, enfim, Luiz Miranda, né, que trouxe essa história, ele havia prometido, né, inclusive em entrevista à CNN, levar documentos, levar provas, tal. Não levou nada, só levou saliva. Ele já agora, ontem eu ainda estava ouvindo um áudio, ele está usando a saliva já como deputado, com mandato para negócios de exportação de açúcar e soja para a China, 100 mil toneladas, ele fala faz propostas e tal. Mas, enfim, os senadores agora estão torcendo para que a ministra Rosa Weber pense a mesma coisa, né? Aceite isso e para ter alguma coisa, porque isso é uma confissão de que para confiar no Luiz Miranda é porque antes não tem nada concreto, agora tiveram alguma coisa de concreto. Então, está nas mãos agora da ministra Rosa Weber acreditar ou não nessa notícia crime. Roberta? Mas na sua avaliação, Alexandre, essa ação contra Bolsonaro tende a avançar ou deve perder força jurídica e política? Bom, isso é regulado pelo artigo 85 e 86 da Constituição, crimes de responsabilidade, está lá, improbidade administrativa, né? Só que para autorizar um processo, são necessários 2/3 da Câmara. Se chegar lá, se passar por comissão, se passar ao Supremo, mas se for por uma comissão, tem que passar pela comissão, 2/3 da Câmara. Isso significa que, se houver em 513 deputados apenas 172 que estejam ou a favor do presidente, ou ausentes, ou se abstiverem de votar em branco, já não acontece. Então, é muito difícil, muito distante. Mas faz parte do objetivo da CPI, né? Que é a eleição do ano que vem, enfraquecer a possibilidade de reeleição. E por causa dessas denúncias, desculpa, Alexandre, te interrompi, por causa dessas denúncias e dessa notícia crime, o presidente Jair Bolsonaro deve perder o apoio do Centrão? Não me interrompeu, não. Não porque o Centrão, o Centro, ou os apoiadores do presidente, eles não confiam muito em pesquisa de opinião. Eles confiam nas ruas. Então, os apoiadores lá de Santa Catarina dão uma olhada para ver o que aconteceu em Chapecó. Os apoiadores do Rio Grande do Norte ficam olhando para ver o que aconteceu em Mossoró, né? A cada visita do presidente, as ruas, os apoiadores de São Paulo ficam olhando para aquela passeata de motos, no Rio de Janeiro também sobre passeata de motos. Isso é que move o interesse de deputados que também estão olhando para a eleição no ano que vem. E precisam de um motor forte que ajude a impulsionar o seu barco. Além disso, eles olham também para a economia.
né? Aí está lá, está tudo mostrando a reascensão da economia, né? O PIB, todo mundo já dando como certo acima de 5% de crescimento esse ano, os números do crédito aumentando, os empregos formais aumentando a cada mês, a confiança da indústria, como saiu a pesquisa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul ontem, os dados das exportações, os dados do balanço de pagamentos, né? Enfim, eles estão olhando isso e percebem também que, por exemplo, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de capitais já se blindou do noticiário ruim, né? Então, a Bolsa está lá ao redor dos 130 mil pontos, o dólar abaixo de R$5, o Centrão olha isso também. Então, vê os resultados, sabe que isso funciona, isso é um peso, né? Provavelmente um peso muito maior. As pessoas sentem mais no bolso e no estômago do que nas notícias criadas lá na CPI. Roberta. Em relação às acusações sobre eventuais irregularidades na compra da Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem como ele saber de tudo o que acontece nos ministérios. Vamos ver. Eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, não tem como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Alexandre, o presidente tem como saber tudo o que acontece nos ministérios? Não tem, mas ele dá as ordens assim gerais, né? Por exemplo, para o Ministério da Saúde, vamos comprar toda a vacina que seja autorizada pela Anvisa. Ponto final. Vocês negociem as melhores vacinas possíveis, né? As que sejam aceitas na Europa, nos Estados Unidos, que realmente imunizem as pessoas, né? É uma orientação geral, agora não pode saber a tratativa de vacina, ou a tratativa, o que a ministra Damares está fazendo, o que a ministra Tereza Cristina está negociando para ampliar mercados, que a gente não ficar dependente da China, o ministro Tarcísio abrindo estradas, ferrovias, pontes, tratar de uma barragem lá no Rio Grande do Norte, que começou a obra em 1952, né? Concluindo agora. Então, essas coisas ele vai no fim. Ele não pode, para isso, olha, nem os ministros sabem de tudo que acontece nos ministérios. Por isso, eles têm que delegar para os secretários dos vários setores, né? Aliás, para isso tem uma coisa chamada, em todos os ministérios, Secretaria de Controle, né? O nome é Secretaria de Controle Interno. Para onde um funcionário como o irmão do senhor Miranda, né, deveria se dirigir não ao presidente da República. Ele não se dirigiu ao presidente. Foi o deputado que levou. Não, vamos lá para o presidente, porque eu estou querendo ser relator da reforma tributária, preciso mostrar serviço para ele. Aí não foi relator da reforma tributária, foi bloqueado pelo líder Ricardo Barros. Aí, na hora de citar o Ricardo Barros, está lá a vingança. Mas, enfim, isso é uma questão paralela, né? Deveria, se ele tivesse observado alguma coisa, e ele observou, e foi corrigido em 4 dias naquela fatura, né? A fatura vem exatamente para isso, para ser conferida pelo comprador. O comprador confere, olha, não é isso não é dose, é embalagem, tal. Aí vai, volta e corrige, pronto, corrigiu, né? Mas se tivesse alguma coisa de corrupção lá dentro, certamente esse funcionário de carreira, que é irmão de Miranda, teria encaminhado à Secretaria de Controle Interno. Ele sabe que o caminho é esse, a Secretaria de Controle Interno ia ver. Trata-se de pressa, sim, a pressa que a CPI exigia, o próprio Randolfo Rodrigues lá insistiu, né, que tinha que haver prazos mais curtos para comprar vacina, né, e agora estão reclamando da pressa. Mas, enfim, o presidente, não tem como acompanhar esses detalhes de governo. Por isso ele tem ministros, por isso os ministros têm seus secretários. Roberta? Mas isso nos leva a uma outra discussão em relação a esse governo. Na sua opinião, Alexandre, os ministros escolhidos por Jair Bolsonaro, eles têm essa autonomia toda de trabalho? Bom, a autonomia é relativa. Eles não foram eleitos para governar. O eleito para governar é o presidente, que é responsável pelo governo, né?
Ele cobra dos ministros essa responsabilidade, né? Tanto que os ministros são demissíveis, como se diz em latim, né? Ad nutum. Na hora, por exemplo, eu não gostei mais do teu trabalho, não gostei da tua cara, tchau. Né? Ele faz isso, não tem nenhum vínculo o ministro, é um super cargo de confiança. Agora, tem coisas que o ministro tem que, olha, pode nomear quem quiser, mas olha, avisa pra gente aqui para saber se você não está nomeando alguém que não é do ramo. Né? Alguém que faz outra coisa, que canta, né? Senão não vai dar certo aqui. Alguém que já está se anunciando como ministro, mas não é. Né? Então, é preciso haver esse cuidado. O ministro tem essa responsabilidade, por isso o ministro tem audiências com o presidente, tem reuniões com o presidente. Cada dia que a gente pega a agenda do presidente, está lá um ministro prestando contas, né? Mas é uma autonomia relativa, porque se não houver essa autonomia, todo mundo fica preso, o ministro fica com medo de tomar decisões, porque vai ser demitido pelo presidente. Então, há sim essa autonomia relativa. Vamos falar agora sobre o parecer sobre a proposta que trata do voto impresso auditável que foi apresentado na Câmara dos Deputados. O relatório ainda precisa ser votado pela comissão especial responsável. Mas 11 partidos já articulam votar contra o voto impresso, seguindo o que disse o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o sucessor dele, ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente do tribunal durante as eleições de 2022. Alexandre, como é que você avalia esse projeto e a caminhada dele no Congresso? Tem alguma chance do voto impresso ser aprovado para as eleições do ano que vem? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente da eleição do ano que vem, que parece que articulou essa frente de 11 partidos contra. Não é voto impresso, é o comprovante do voto. O voto continua sendo digital, não é a volta ao passado. É aproveitando o mundo digital, mas com garantia, né? Eu já contei aqui o outro dia, eu almocei com 2 pessoas que são as responsáveis por ataques cibernéticos, por tudo isso no país, e eles me dizem, né, que não existe a segurança 100% no mundo digital. Não existe. Né? Então, para dar essa garantia para o eleitor, um comprovante do voto. Porque o eleitor não tem que ter só a garantia, tem que ter o conhecimento de como o voto é apurado. Eu estou citando aqui o Tribunal de Berlim, né, alemão, que diz isso. O eleitor precisa entender como seu voto é apurado. Precisa ter a garantia que não vai se dizer assim, olha, botar um logaritmo lá, o candidato que tiver a letra L no terceiro dígito do nome, cada 3 votos dele conta 1. Eu quero entender que isso é impossível de acontecer. O PSDB tentou, por uns 90 dias, fazendo pesquisa, né, porque estava reclamando da eleição Aécio Dilma no segundo turno, e não conseguiu achar. Né? O TSE anunciou, não achou fraude. O PSDB anunciou, não conseguimos achar fraude porque não é auditável esse sistema. Então, essa é a garantia que se pede. Agora, não entendo, esse já é o 4º projeto. Outros 3 foram convertidos em lei, a Justiça derrubou. Projetos do Roberto Requião, do Flávio Dino, do Jair Bolsonaro deputado, do Brizola Neto. Né? Gente, são pessoas dos mais variados matizes ideológicos que querem isso, que queriam isso. Né? Agora não querem mais. Parece a história da cloroquina, né? Porque Bolsonaro falou no assunto, pronto. Né? Todos juntos. Né? Mas, enfim, é isso. É uma questão de dar segurança para o eleitor saber, bom, meu voto vai ser contado, né? E meu voto vai ser apurado. Enfim, já se faz isso aqui. A AproSoja, Associação Nacional dos Produtores de Soja, está fazendo eleições internas assim já há uns 2, 3 anos e está dando tudo certo. Com esse sistema, sai o voto em papel, põe na urna. Roberta? Mas, Alexandre, na sua opinião, qual modalidade é mais segura para as eleições no Brasil?
Olha, eu não sei, mas eu diria que o mais seguro é aquilo que provoque a confiança do eleitor. Isso é o que há de mais sagrado na democracia, é o eleitor estar representado. E tem mais, né? O valor de um voto. Porque um voto é o voto do desempate. Os outros são supérfluos. Um voto é o do desempate. Então, o eleitor tem que ter certeza de que aquele voto dele está lá contado, absolutamente contado, e não dividido por dois ou por um, né, diminuído por algum sistema lá dentro que ele não compreende. Roberta? Seguimos em frente, então. Vamos ao próximo assunto. O governo publicou hoje uma medida provisória que permite a adoção de ações excepcionais para o enfrentamento da atual crise hídrica, a pior dos últimos 90 anos aqui no Brasil. Com isso, o Ministério de Minas e Energia passa a centralizar a gestão para evitar um racionamento de energia. Essa medida possibilita a contratação de reservas de energia elétrica em caráter emergencial, sem leilões, por exemplo. E ainda determina que os custos das decisões tomadas pelo Ministério de Minas e Energia serão embutidos nas contas de luz dos consumidores. Em pronunciamento ontem, em cadeia nacional, o ministro Bento Albuquerque voltou a negar a possibilidade de racionamento de energia. Vamos ver. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Alexandre, como é que você avalia esse pronunciamento do ministro? A gente acabou de acompanhar um dos trechos. Bom, é porque oferta de energia elétrica não é Covid, né? Covid, há gente fazendo pressão para não tratar. O ministro anuncia que quer tratar logo, né? Prevenir para não ter que racionar. Então, a prevenção é: vamos economizar energia, vamos conter gastos supérfluos, principalmente em horário de pico de consumo de energia, né? Essa é uma questão necessária, porque a culpa é do governo? Não. A culpa é de São Pedro, se quiser, ou de uma moça chamada Laninha, né, que está provocando isso. Depois vem um garoto aí chamado El Niño, que vai resolver lá por outubro, novembro, com chuvas. Os nossos reservatórios principais estão na região onde faltam chuvas. E aí se previne, né, uma campanha, e essa campanha traz o seguinte: olha, o que vocês preferem? Todo mundo paga, ou seja, o contribuinte paga, todo mundo paga igual. Ou paga mais quem vai consumir mais? Não. Como dizia Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, não há almoço grátis. Então, o que a gente prefere? À noite termos luz ou pagar um pouquinho mais, se a gente for gastar por aquilo que a gente gasta, na proporção do nosso gasto. Então, essa é uma tentativa até de criar uma cultura se você sair de um cômodo, apague a luz. Se não tiver ninguém, não precisa deixar o banheiro aceso, o chuveiro elétrico ligado muito tempo. As indústrias, principalmente as grandes consumidoras de energia, né, já devem ter racionalizado muito, porque isso é custo para elas, né? Então, na parte financeira, isso toca muito. E é a prevenção. O sistema é todo interligado. Isso facilita. Agora, facilita também, passa por cima das contratações, que tem que seguir burocracia, para contratar logo e suprir regiões que precisem de acionar termoelétricas, né? Então, é isso, né? Prevenir para não ter que racionar. Roberta? Mas, Alexandre, qual que é a sua opinião sobre essa medida provisória que permite, então, a adoção de medidas consideradas excepcionais contra essa crise hídrica aqui no Brasil?
Bom, pois é isso. Porque se não adotar medida excepcional, de ficar dentro dos trâmites normais e formais, né, vai demorar para atender e o nível do reservatório continua a baixar, né? É preciso que baixe mais lentamente e que os outros possam suprir a falta de oferta de energia em regiões em que os reservatórios estejam sob cuidados especiais. Alexandre, obrigada, boa terça e até amanhã. Obrigado, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.